Oi, pessoal, tudo bem? Começando ideias e debates de hoje e um tema super pontual hoje aqui que a gente vai tratar. Vamos falar sobre os crimes cibernéticos, o quanto eles têm impactado e influenciado hoje na nossa sociedade. Ao mesmo tempo, quando se fala em crime cibernético, está dizendo também de expor alguns dos dados dos cidadãos. Então, também a gente vai falar sobre lei geral de proteção de dados, até porque um vai conversar com o outro e vai dar subsídios para que a gente consiga entender esse momento em que estamos vivendo da sociedade. E para me ajudar aqui no Ideias e Debates, dois especialistas. A doutora Cibele Malvone, advogada especialista na área empresarial. Tudo bem, doutora Cibele? Bem-vinda ao Ideias e Debates. Tudo bom, Julie? De início, eu queria agradecer esse convite de participar desse importante debate, de um tema tão atual de crimes cibernéticos e da Lei Geral de Proteção de Dados. Será um prazer participar com vocês. Prazer será nosso, já é nosso, doutora Cibele. E também o doutor Ricardo Vieira de Souza, advogado especialista em Direito Digital. Bem-vindo novamente à Rede Alesp, doutor Ricardo. Julie, tudo bem? É sempre um prazer falar com você e com todos os telespectadores da TV Alesp e aproveito já de início para saudar também a doutora Cibele. Doutor, aproveitando o gancho com o senhor, eu falei no início muito sobre exposição de dados na internet. O que nós mais ouvimos, e talvez muito mais nesse início de 2021, foi de dados vazados, de criminosos que se apoderaram desses dados para praticar algum crime. Por que, nesse período de pandemia, esses crimes cibernéticos ficaram ainda mais em voga, doutor? Julie, é uma questão muito interessante, mas eu atribuo o aumento da criminalidade cibernética para a criminalidade tradicional, como, por exemplo, roubo, sequestro e outros crimes mais graves, porque o crime cibernético é mais fácil você conseguir consumá-lo, né? Você conseguir agir de forma a lesar uma pessoa. Porque o crime cibernético, a pessoa fica atrás de um computador. A pessoa não precisa apontar a arma para alguém para conseguir algum dinheiro, para conseguir alguma vantagem indevida. O crime cibernético, nesse ponto de vista, ele é muito mais fácil. Mas a gente também tem que deixar uma mensagem para todos que o crime cibernético, ele tem o polegar, ele deixa sua identidade, assim como outros crimes. E existem mecanismos sofisticados de investigação criminal que podem levar, identificar uma pessoa que cometeu um crime cibernético. E aí, doutora, a senhora é especialista em LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, né? Quando nós estamos no mundo da internet, a gente sabe que no mundo da internet existem os submundos ali também, que é onde esses criminosos conseguem compilar esses dados e usá-los de algum modo. Mas esses dados, eles estão centralizados em algum servidor, que pode ser de algum tipo de empresa, não é? Como essas empresas, então, vão proteger os nossos dados? E o que elas precisam efetivamente se adequar para a LGPD? Então, Júlio, na verdade, esses dados, eles podem ficar armazenados tanto em rede quanto nos computadores pessoais e nos dispositivos móveis, celulares das pessoas. Por conta de tudo isso, no ano passado, entrou em vigência, em agosto do ano passado, a Lei 13.709, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. O que essa lei vai trazer de bom para todos nós cidadãos? Ela vai tratar especialmente de como as pessoas e como as empresas vão ter que tratar de dados pessoais. E quando eu falo de dados pessoais, eu estou falando
o que a gente entende por dado pessoal, né? O nome, o CPF, a sua biometria, qualquer dado ou informação que possa te identificar, né? Esses são os dados pessoais, ou seja, todos esses dados, eles podem ser armazenados pela empresa. Eu vou dar um exemplo. Qualquer empresa, né, um departamento jurídico, ela vai transitar com dados pessoais. Um departamento de recursos humanos, ela vai tratar e vai ter ali os dados pessoais, por exemplo, dos seus funcionários, o nome, o RG, o número da carteira de trabalho, conta bancária para pagamento de salário e dentre outros. Dessa mesma forma, as empresas, em qualquer atividade negocial, ela pode receber, né, por conta da sua atividade, diversos dados pessoais, e esses dados ficam armazenados. Claro que esses dados, eles podem ser de armazenamento físico, mas nós estamos tratando muito, hoje em dia, de dados que ficam armazenados em redes, em computadores, em desktops, né? Por conta disso, nós temos essa legislação já em vigência. O que as empresas precisam fazer, então, para efetivamente se adequarem? Elas precisam fazer como se fosse, de uma forma mais clara, uma auditoria. Elas precisam identificar como esses dados entram na empresa, como esses dados são armazenados, como esses dados vão ser tratados. E quando a gente fala em tratamento, a gente fala também, nesse processo de auditoria, como esses dados vão passar a ser seguros, né? A empresa ela tem que fazer testes de segurança na sua rede para ver o quê? Se os computadores, se a rede, ela está acessível para eventuais hackers. Quais medidas essas empresas vão tomar para que deixem as redes, os sistemas mais seguros, justamente para que se evitem esses tipos de ataques cibernéticos, né? Então, isso é um dos propósitos dessa legislação, dentre outros também. A gente tem que pensar que com essa legislação surgem diversos direitos também, e quando a gente fala em titulares de dados, eu falo de todos nós, eu, doutor Ricardo, Julie, todos nós somos titulares de dados. Então, você imagina, eu vou te dar um exemplo simples, muito comum, eu vou fazer uma reunião num prédio comercial, e aí, entrando numa portaria, que dados eles me pedem? Às vezes eles me pedem fotografia, me pedem minha identificação, às vezes pedem até minha biometria. Às vezes para quê? Só para você ter acesso em um edifício. Ali já teve coleta de dados pessoais. A minha fotografia, a minha imagem, a minha digital, o meu nome, o meu CPF, o meu RG, e como que essa empresa, como essa portaria, né, esse condomínio vai tratar desses dados, né? O que surge para nós, titulares desses dados? A gente surge, nós falamos em questão de segurança, né? Porque hoje nós temos direito, com essa legislação, a informação, nós temos direito à portabilidade desses dados, nós temos direito de exigir a proteção desses dados, né? Eu tenho direito à integridade desses dados. Então, de uma forma simples, voltando para esse exemplo do condomínio, se eu saio e falo, olha, eu gostaria agora, eu acabei de sair da reunião, eu gostaria que esses dados fossem excluídos, eu não quero que eles fiquem armazenados aqui nessa recepção. É um direito que surge para todos nós. E isso é apenas um exemplo muito simples, mas isso, imagine que de forma ampla, ele vai se aplicar para todas as empresas. E justamente, aproveitando o gancho da doutor Ricardo, justamente quando a empresa precisa proteger os dados, mas por algum motivo não consegue fazer, e a gente volta naquela nossa discussão do início, que é ou o vazamento de dados, ou então alguém entrar no sistema dessa empresa para roubar os dados, deixar no português claro, né, doutor? Há uma tipificação de crime de um ou de outro? Como é que funciona perante a lei essas questões? Julie, muito interessante essa questão. Existe sim, apesar do nosso Código Penal ser de 1940, ele prevê algumas condutas, digamos assim, condutas cibernéticas. Como que eu posso traduzir isso numa linguagem mais fácil? Por exemplo, quem invade o computador de alguma empresa para
obter um acesso não autorizado, que é o que a lei diz, ele está sujeito às penas do artigo 154A do Código Penal. A pessoa pode responder com crimes de até 1 ano, e além disso, também tem a questão de quem compra e comercializa esses dados, porque uma vez que esses dados, esse banco de dados, essas informações, elas foram obtidas de uma maneira ilícita, porque é proveniente de crime, desse crime de invasão, as pessoas, quem vende e quem compra, estão sujeitas ao crime de receptação, lá do artigo 180 do Código Penal, que tem pena de 1 a 4 anos. Então, todas as pessoas que cometem crimes, seja vendendo, seja compartilhando informações não autorizadas, ou seja, pessoa que invade um computador ou um sistema de operação alheio, está sujeita a esses crimes. E, como eu falei anteriormente, toda a invasão, ela deixa uma digital, um polegar. Como que isso funciona? Essa digital, esse polegar, se chama número IP. Toda vez que você acessa qualquer coisa na internet, fica registrado o seu número IP. Traçando um paralelo, o número IP ele é parecido com um número de telefone. E através dele, do número IP, as operadoras de telefonia conseguem identificar quem é o usuário final que está cometendo crimes na internet. E doutora, como então as empresas, doutora Cibele, têm pensado essa proteção de dados, ou como elas pensavam antes de entrar em vigor a LGPD e agora elas precisam se adequar? Elas realmente estão se adequando? Elas querem fazer parte desse novo processo? Ou, como nós vimos, e até foi a minha fala inicial, que muitas empresas, com o vazamento de dados que nós tivemos no início de ano, de CPF e afins, meio que jogaram a responsabilidade para outras esferas. Julie, bastante interessante essa questão, porque o que acontece? Embora a lei tenha entrado em vigência no ano passado, as penalidades administrativas da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, elas só irão valer a partir de agosto desse ano. Então, o que acontece? Muitas empresas estão deixando para fazer essa adequação, falam, bom, não tenho penalidade, então eu vou deixar mais um tempo ainda para me adequar. Uma ideia errada, porque o que acontece? A legislação ela já está em vigência, ou seja, ainda que eu não possa ter uma penalidade administrativa, as empresas já estão sujeitas à imposição da lei, tá? Por exemplo, se eu tiver um dado vazado e conseguir identificar essa pessoa, eu posso entrar com uma indenização contra essa empresa que eventualmente deu vazamento a esse meu dado, né? Com base na legislação civil nossa tradicional. O que acontece? Essa legislação, ela vai passar a ser incorporada por todos nós brasileiros, ainda é muito recente, né? Eu costumo dizer isso bastante, mas você imagina que quando nós tínhamos o Código de Direito do Consumidor entrando em vigência, as empresas falavam, imagina, Código de Defesa do Consumidor, isso é legislação para americano, não funciona no Brasil. E hoje, mais de 15 anos depois, a gente sabe a realidade, a gente sabe das imposições que traz essa legislação consumerista. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela tende a seguir o mesmo caminho. As pessoas vão passar a trazer para o cotidiano, né, essas políticas. Voltando para as empresas, o que elas precisam fazer, então, efetivamente? Elas precisam fazer uma adequação, ou seja, a gente chama de uma auditoria ou de uma due diligence, que nada mais é do que mapear como esses dados entram na empresa e como esses dados vão ficar armazenados, qual vai ser o tratamento de dados. E a legislação, ela vai trazer uma série de tratamentos que têm que ser feitos.
Uma delas, por exemplo, é enquadrar como esse dado coletado, como eu vou encaixar dentro de algumas bases legais que a própria legislação traz. Esse é um processo que é feito dentro dessa auditoria, tá bom? Além de tudo isso, eu tenho que deixar traçado um incidente de vazamento de dados. A empresa ela vai ter que nomear um DPO, que é a pessoa responsável, a empresa que pode ser responsável em caso de incidente de vazamento, né, que vai fazer a ponte entre a empresa e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, a empresa ela tem que se preparar, ela precisa contratar uma auditoria, um escritório especializado para que possa fazer todos esses pontos. E aí você me fala, Cibele, mas para que a empresa tem que fazer tudo isso? Não basta só seguir a lei, eu falar que eu estou de segura, que meus computadores são seguros? Não é bem assim, porque o que acontece? Se a empresa ela tiver um vazamento de dados, ela precisa comunicar imediatamente a NPD. E nessa comunicação, ela precisa ser transparente com esse processo de auditoria, ou seja, ela tem que demonstrar de boa quais foram os passos, né? Quais foram os passos da auditoria, se ela melhorou o sistema dela, se o sistema dela é seguro, se ela classificou todos os dados recebidos na empresa, se dados que não eram necessários ficarem retidos na empresa, armazenados, se eles foram eliminados, ou seja, tem uma série de informações que a empresa precisa fazer, então ela precisa necessariamente fazer esse processo de auditoria. E, além de tudo, você pode me perguntar, bom, mas para que a empresa também tem que fazer todo esse investimento? E aí, por duas razões. Primeiro, para ela garantir a segurança dos dados que transitam na empresa, que é interesse dela. Segundo ponto, a empresa ela está sujeita, por essa legislação, a diversas penalidades. E aí eu vou exemplificar algumas delas. A empresa ela pode sofrer algum tipo de advertência, ela pode sofrer uma multa que pode incidir, pode ser fixado em 2% do faturamento líquido da empresa, podendo ser limitada até 50 milhões por infração. Ela pode ter uma multa diária, ela pode ter uma suspensão parcial do banco de dados dela, ela pode ser obrigada a fazer uma eliminação de dados, ou seja, a própria legislação ela traz diversas penalidades, e são essas penalidades administrativas que passam a valer agora a partir de agosto desse ano. E aí, doutor Ricardo, dentro de tudo isso que a doutora Cibele nos explicou, como o senhor enxerga, então, essas empresas? Elas compreendem de verdade os riscos que existem na rede, esses riscos cibernéticos, esses crimes? O quanto elas ainda são suscetíveis a eles? Olha, as empresas têm enxergado com bastante preocupação e têm procurado se adequar, né, a essa nova questão relacionada à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Muitas delas já tinham efetuado políticas de compliance, né, e a vigência da LGPD nada mais é do que implementar novas formas de controle, principalmente de dados, e isso se tornou uma realidade não só no Brasil, mas no mundo, porque nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela é muito inspirada no Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais da União Europeia, e eu posso citar também que existem países que não têm uma Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais próprias, como nos Estados Unidos, que não existe uma Lei Geral de Proteção de Dados federal, e hoje a gente consegue falar que as maiores empresas de tecnologia listadas na Bolsa de Nova York são empresas que trabalham com dados, com informações, como, por exemplo, Google, Facebook, Twitter, entre outros, e, por exemplo, o próprio Facebook, na Bolsa de Valores americana, ele tem um valor estimado de mercado de 140 bilhões de dólares, e é uma empresa que nada mais faz do que
a gente navega na plataforma deles, eles coletam informações nossas ao nosso respeito, eles mineram essas informações, trabalham isso através de algoritmos computadorizados para quê? Para vender para empresas publicidades patrocinadas. E o mecanismo dessas empresas de tecnologia, ela supera em muito as técnicas de marketing tradicional, porque através dessas tecnologias de coleta de dados pessoais, eu consigo direcionar uma publicidade mais patrocinada para o meu público ou para pessoas que têm mais predileção para comprar determinada coisa. E hoje a gente vê também na televisão uma campanha ampla de bancos e outras empresas, porque os nossos dados pessoais, eles valem dinheiro, e valem muito dinheiro, tanto para os criminosos que utilizam, através de meios ilícitos, esses vazamentos de dados, oferecendo na Deep Web, na Dark Web, para que pessoas comprem esses dados, como das próprias empresas, porque elas se tornaram verdadeiras potências de marketing, pois elas conseguem direcionar publicidades e alavancar muitos negócios. E tudo isso através do computador, e é algo que é uma tendência mundial, né? E aí, doutor, me vem uma questão à mente. A segurança cibernética, a segurança com relação aos crimes na internet, ganhou ainda uma importância, se a gente pode usar essa expressão, uma importância a mais, em razão da LGPD? Gostaria que o doutor aproveitasse, continuasse a fala, mas que a senhora, a doutora Cibele, depois também fechasse esse assunto com a gente. Sim, ganhou tanta importância que no primeiro semestre deste ano de 2021 a gente viu no noticiário nacional mega vazamentos de dados, vazamentos esses preocupantes que demandam e necessitam ainda de uma investigação aprofundada para saber quais são os motivos. Vale lembrar que também alguns vazamentos, o mercado de ações, ele vê com maus olhos esse tipo de incidente, porque ele quer, o mercado, os acionistas querem pessoas que sejam bem protegidas no âmbito dos dados. E essa questão de vazamento de dados, ela acaba afetando diretamente a imagem da empresa, porque uma empresa que consegue manter o dado de um consumidor, de uma pessoa segura, é uma empresa que o mercado acionário vê com bons olhos, e os próprios consumidores, porque é um sinônimo de confiança. Eu vou lá em determinada empresa, celebrar, fazer algum negócio, comprar alguma coisa, porque eu sei que lá os meus dados estão protegidos. E essa é uma tendência mundial. E nem tanto que na Europa a gente já viu as adequações do GDPR, Regulamento Geral de Proteção de Dados, no âmbito da União Europeia, e a gente está vendo no Brasil, porque empresas que demonstram falhas de segurança, ninguém vai querer celebrar um negócio. E isso é uma necessidade hoje de mercado. Doutora? Oi. Além de necessidade de mercado, é uma necessidade que todos nós, consumidores, vamos passar a exigir, né? O que o próprio doutor Ricardo falou. Eu posso ter a opção de contratar com uma empresa que eu sei que ela não guarda muito bem os dados, e eu vou sempre querer optar, a partir de agora, contratar com a empresa. A gente sabe o tratamento de dados que é feito e que é realizado. Um pouco antes da vigência, da entrada de vigência da lei, nós já tínhamos algum movimento de, por exemplo, grandes empresas, SAs, grandes limitadas. Essas empresas, certamente, ou a grande maioria delas, já fez a sua adequação, mas nós temos que 90% do mercado de médias e pequenas empresas ainda não fizeram adequação. E aí
aí, Julia, a gente está falando, por exemplo, uma clínica médica. Uma clínica médica, ela precisa fazer uma adequação? Sim, ela tem dados pessoais, ela tem os prontuários, ela tem os dados dos seus pacientes, né? Então, uma clínica médica, ela precisa fazer essa adequação. Um outro exemplo, uma padaria, ela precisa fazer adequação? Depende. De repente, ela faz um serviço de entrega de delivery, você liga para a padaria, faz um pedido, ela anota ali no papelzinho o seu nome, seu registro, seu CPF. Esses dados que ela acabou de coletar, o que ela vai fazer? Ela vai simplesmente amassar e jogar no lixo, ela tem uma base de dados, ou seja, são muito simples para demonstrar que todas as empresas que tratam dados pessoais, elas vão ter que fazer essa adequação. E o importante é que elas não deixem isso para o último momento, né? A gente fala do último momento a partir de agosto, porque a partir de agosto, efetivamente, as empresas estão sujeitas às penalidades administrativas da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas não exclui que hoje elas já sofram algum tipo de penalidade caso vazem dados de algum cliente, de algum fornecedor, enfim, dados pessoais. Falando em dados pessoais, doutora, uma dúvida agora que também veio nessa conversa nossa. A senhora falou lá no início da gente entrar em um edifício para ir numa consulta, alguma coisa. Nós, enquanto cidadão, pode se negar a dizer alguns dos seus dados? Ou questionar onde vai ser usado e por que ele está coletando? Se já coletou a foto, para que ele quer o CPF? Ou se tem o CPF, para que quer a foto? Pode isso, juridicamente falando? Olha, Julie, na verdade, esse vai ser um direito que nasce para o consumidor, nasce para todos nós, detentores de dados, né? Então, nesse exemplo, eu posso perguntar, olha, eu não posso eventualmente me negar, porque negar, eventualmente negar, ele fala, bom, então eu te nego acesso porque aqui é uma norma. Entendi. Mas você pode questionar, esse dado vai ser, qual vai ser a utilidade dele? Qual a finalidade desse dado? Quanto tempo você vai manter esse dado? Eu já tenho o meu nome e meu RG, você precisa da minha imagem? Eu preciso deixar o meu RG, o meu CPF, meu telefone, meu endereço? Qual a necessidade dessa informação para eu fazer uma reunião e sair? Né? Se é só conferir o acesso, uma segurança de acesso no edifício, eu não preciso de diversos dados. Né? Um outro exemplo, se você está numa loja, isso é muito comum, você está numa loja, você preenche aqui esse teu cadastro para a gente te mandar a mala direta. Você não é obrigado a deixar esses dados. Desculpa, eu agradeço, mas eu não gostaria de deixar nenhum tipo de dado. Eu não quero mais receber mala direta. Eu quero que meu dado seja excluído. Eu quero saber, você pode chegar, por exemplo, numa empresa, numa operadora, às vezes a gente recebe telefone de telemarketing oferecendo diversos produtos, enfim. Você pode perguntar, olha, por que você tem esse meu dado? Onde ele foi obtido? Eu não gostaria de receber essa ligação. Ou seja, diversos direitos surgem em razão da Lei Geral de Proteção de Dados. E aquilo que eu falei no início, é um direito que aos poucos as pessoas vão se acostumar, né? A gente vai aprender a exigir esse direito, né? O que eu quero, que dado eu quero que seja retido, que dado que eu não quero. Por exemplo, nesse exemplo da mesma portaria, eu posso, por exemplo, sair do edifício, chegar na portaria e falar, eu gostaria que meu dado fosse excluído. A empresa ela está preparada para fazer esse tipo de eliminação de dados? Por isso que a gente fala da importância dessa auditoria de tratamento de dados. Por quê? Porque as empresas elas precisam estar preparadas para todos os tipos de solicitação, né? Então, daí a importância, mais uma vez, que as empresas se atentem a fazer de forma correta essa auditoria com base na Lei Geral de Proteção de Dados. Até porque, né, essa discussão é muito importante, a nossa prestação de serviço aqui também no Ideias e Debates, porque a pessoa pode pedir isso para o atendente, mas o atendente, se não tiver uma ordem de um superior, de alguém da empresa que diga para ele não vai conseguir mudar nada ali na hora, né? O máximo que ele vai fazer, como a doutora disse, né, doutor Ricardo, é não deixar você entrar no local, porque essa é a ordem
máxima ali, se não passar os dados, é uma ordem máxima. Então, assim, tem muita coisa ainda para acontecer dentro dessa nova realidade, não é? Tem muita coisa ainda para acontecer. Tem um exemplo muito simples, por exemplo, existem sites de navegação que hoje em dia você pode verificar que de um ano para cá, logo que entrou em vigência, você começa com aquela aceitação de política de cookies, né? Que na verdade você aceita, concorda que as empresas retenham alguns dados seus para alguma finalidade e ali vai estar estabelecida quais idades. Se você eventualmente recusar, por exemplo, num site de navegação de um jornal, olha, eu recusei a política de privacidade deles, eu não aceito a política de cookies. O que acontece? Eu posso não ter acesso àquela navegação. E aí é uma opção que você tem, querer ou não querer aceitar aquela condição. Né? A mesma coisa no edifício, ele pode, olha, eu não quero deixar meu dado, então você não vai ter o acesso ao edifício. Mas você tem o direito de sair, você tem o direito de sair e pedir a exclusão do seu dado. Ainda que isso não seja feito imediatamente, a empresa ela vai precisar criar uma forma de registro desses pedidos e dessas soluções. E isso é muito interessante, porque a gente está falando de algo no dia a dia, mas algo ainda maior no nosso dia a dia são os mensageiros online, não é, doutor Ricardo? Então, eu gostaria que o senhor falasse para a gente com essas questões. A gente tem uma reclamação de todo mundo falando sobre essa nova política de privacidade do WhatsApp, não é? As pessoas querem entender e querem que não seja algo impositivo, mas que as pessoas aceitem isso. Então, o senhor que é especialista também nessa questão, fala muito bem sobre isso, eu gostaria que o senhor fizesse essa análise do quanto grandes corporações podem exigir que, olha, vai ser assim, se você não aceitar, você está excluído desse mensageiro, por exemplo, né, desse bate-papo. Isso na verdade é um contrato de adesão. Ou eu aceito as condições que eles me impõem, ou eu não uso o serviço, que é analogicamente o caso que a doutora Cibele falou, da pessoa não querer se identificar num prédio, mas só como é um local privado, não é um local de acesso público, ela pode ter a sua entrada negada. Essa questão do WhatsApp, ela é muito interessante, inclusive, recentemente, o Ministério Público Federal, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais e outros órgãos do governo federal, eles enviaram um ofício aos diretores, os representantes do WhatsApp aqui no Brasil, pedindo que não seja entrada em vigor essa nova política, porque ela viola questões relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Quais são essas questões? Existe lá cláusulas que eles vão compartilhar com outras empresas, que não o WhatsApp, que não o conglomerado Facebook, com outros parceiros, informações pessoais nossas. E isso ali tem uma violação, é uma questão que a sociedade precisa discutir mais, porque o cidadão, ele, por muitas vezes, não sabe e não tem a noção da extensão de quanto os nossos dados são compartilhados. E já emendo em outra questão recente, que foi uma atualização que a Apple disponibilizou para os usuários de iPhone, indo completamente a favor da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, porque o consumidor, o usuário, ele deve autorizar que os aplicativos forneçam os nossos dados para terceiro, porque a gente tem duas situações: uma, coletar os nossos dados e trabalhar, minerar esses dados e ele ficar no âmbito da empresa, e aí eles venderem uma publicidade e outra coisa. E aí, outra questão é justamente compartilhar com terceiros nossos dados pessoais. Então, já eu até testei a ferramenta, porque, por exemplo, as redes sociais,
elas compartilham dados com terceiros, algumas delas. Então, o próprio iPhone, a Apple colocou esse mecanismo que o consumidor ou ele autoriza, ele deve autorizar esse acesso amplo aos dados, ou ele pode optar por um acesso mais restrito e coletar o básico. E isso tem que ser uma tendência em todas as empresas. O consumidor ele tem o direito de escolher se ele quer que as empresas coletem dados mais básicos ou dados mais aprofundados a respeito dele. E mais do que isso, o consumidor ele tem que saber, tem o direito de saber o que coletam e qual que é a maneira que essas empresas vão tratar os dados dele. Ele tem que ter essa noção. E a gente está com a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a gente caminha para algo que chama-se educação digital. O Código de Defesa do Consumidor, como lembrado pela doutora Cibele, ele fala que o consumidor tem que ser educado, ensinado a essas tecnologias. E eu trago isso à Lei Geral de Proteção de Dados, porque muitos dos casos de coleta de dados são de relações de consumo e cabe às empresas, a essas redes sociais que a gente usa, nos educar, falar o que estão coletando e deixar os consumidores optarem por uma coleta mais ampla ou por uma coleta de dados mais restrita. E isso, doutora, vai para uma outra questão também. Eu aproveitei aqui enquanto a gente estava conversando para dar uma procurada em algumas questões e tem uma outra notícia dizendo que o WhatsApp vai bloquear o aplicativo de quem não aceitar essas novas regras em algumas semanas, não é? Em maio pode acontecer isso, não é, doutora? A empresa pode te bloquear, quer dizer, você não aceitou, você não pode bloquear, acabou, põe para o lado, não tem uma conversa com esse usuário? Julie, é bem o que o Dr. Ricardo acabou de falar. Como essa questão está sendo tratada no âmbito da NPD, nós não sabemos como vão ser os próximos dias, né? Se vai ter alguma determinação para que esse prazo seja estendido novamente, que isso seja regulamentado, né? A rigor, se você não aceitar, você deixa de navegar pelo aplicativo, né? Ou você aceita e aí você fica sujeito à utilização daqueles dados de forma indiscriminada pela empresa. A questão do WhatsApp é que nós não sabemos exatamente, falta transparência em como esses dados vão ser tratados. Eu não sei como esses dados, se eles vão ser comercializados, porque eles fazem parte de uma base de dados gigante desse conglomerado, dessa empresa, e a gente sabe que eles utilizam essas informações para marketing digital de forma ampla, para venda de publicidade, e vai caber a nós sabermos, né? Olha, eu aceito ou não aceito, eu não uso mais esse aplicativo e começo a utilizar outro aplicativo, eventualmente, que me dê maior segurança, ou que eu saiba como o meu dado vai ser tratado. É um direito que você vai ter de escolher, de aceitar ou não. Mas se não tiver uma regulamentação em relação específica ao WhatsApp, quem não aceitar as alterações vai ficar sujeito a não proteção, né, dos dados, efetivamente. Sim. E aí, doutor Ricardo, eu fico pensando enquanto usuária não só das redes, né, sociais, mas também desse dia a dia, porque tudo é coletado, né, doutor Ricardo? De um jeito ou de outro, me parece que todos os nossos dados, de todos os modos, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, acaba sendo coletado. Quem tem o seu dado vazado, não é? Qual a primeira coisa que deve fazer? Qual a dica que o senhor nos dá agora aqui no Ideias e Debates? Porque é importante quando você identifica, você fica perdido, né? E agora? O que eu vou fazer, né, doutor? Júlio, se me permite, eu vou num passo antes, que é a precaução. Claro. Essa é a primeira medida que as pessoas têm que tomar.
como, por exemplo, não clique em links suspeitos. Como que eu identifico um link suspeito? Os bancos têm a terminologia bancotal.com.br, whatsapp.com. Os domínios, tem que verificar direitinho os domínios das empresas, porque muitos dos golpes, eles são dados com domínios aleatórios, com domínios confusos, que não fazem parte do nosso dia a dia. Então, nunca clica em links suspeitos. Outra dica, os códigos de segurança, habilite a autenticação de 2 fatores. E, além disso, só forneça a identificação de 2 fatores se você realmente estiver usando o aplicativo e ele solicitar. Nunca terceiros utilizam ou solicitam a autenticação de 2 fatores, porque existem muitos golpes das pessoas, você pode me informar o código de autenticação de 2 fatores? Nunca informe para terceiros. Esses códigos, eles têm que ser informados direto na plataforma, e as plataformas, elas só vão solicitar esses códigos se a gente estiver fazendo alguma transação ou alguma autenticação que requeira isso. Não em coisas aleatórias que alguém pede esse código. E, além disso, outra coisa importante é usar senhas difíceis e ter senhas diferentes para cada tipo de plataforma. O que são senhas difíceis? Usar hashtag, arroba, números, letras maiúsculas ou minúsculas. Agora, se por algum acaso essa prevenção, infelizmente, a pessoa cair num golpe, a primeira coisa que ela tem que fazer é informar a polícia através de boletim de ocorrência, e hoje, em muitos estados, você consegue fazer isso pela internet. Forneça a maior riqueza de detalhes possíveis para a polícia, para ela tentar elucidar esse caso. E também troque de senha imediatamente depois que você tenha algo suspeito, que você tenha ciência que você sofreu algum dado. E outra ferramenta muito importante, uma ferramenta pública que dá para saber, que geralmente vazamento de dados pessoais está atrelado a transações financeiras. Vá ao seu banco, verifique se não tem nenhuma transação suspeita, ou entre no site do Banco Central, tem uma ferramenta que chama Registrato, e através dessa ferramenta do Banco Central, dá para você saber, o consumidor saber, se tem alguma conta cadastrada em uma instituição financeira que não seja o banco da pessoa, porque às vezes os criminosos podem abrir contas em outras instituições, em outros bancos, e a pessoa nem sequer sabe. Através dessa plataforma do Registrato, o consumidor consegue saber quais instituições ele tem um relacionamento bancário. Muito boa essa sua explanação, doutor Ricardo, porque eu agora fiquei pensando aqui, a senhora falou de senhas, né? Não colocar sempre as senhas iguais ou próximas para tudo, né? Eu e muita gente que está assistindo a gente agora, acaba colocando senha igual, porque esquece as senhas, né? Acaba querendo facilitar para a mente, e já vi que não dá certo, tem que anotar no caderninho agora, então, várias senhas diferentes para vários lugares, doutor. Os próprios celulares, aí fica uma dica para quem usa senhas iguais, e isso a gente tem que se habituar a não usar. Os próprios celulares, eles têm aplicativos que armazenam as senhas, aplicativos seguros que armazenam as chaves de segurança. Mas, por exemplo, vou dar uma dica, você não quer usar a senha igual? Usa uma letra de música, usa algum programa favorito, alguma coisa. Por que a senha não pode ser igual? Porque um criminoso com a mesma senha, o poder de devastação dele, de ele fazer um estrago maior, é muito, muito mais fácil, porque ele não precisa se dar o trabalho de identificar ou descobrir a senha, ou diversas senhas de uma pessoa. Com uma mesma senha, ele pode entrar em vários serviços, e aí o estrago pode ser bem maior. Então eu preciso, viu, doutores, trocar as minhas senhas em 3, 2, 1, como dizem, né? Saindo daqui do programa, vou trocar algumas senhas, porque eu fico nessa de esquecer e acabei aí, podendo ser suscetível a um crime cibernético. A gente está chegando ao final. Diga, doutora,
Ou implementar a mesma senha dificultando, né? Coloca maiúsculo, minúsculo, hashtag, arroba, alguns símbolos também, né? Isso é verdade. Eu falei de mim, mas muita gente também deve estar ouvindo, deve estar pensando a mesma coisa. Tenho que trocar de senha. A gente está chegando ao final aqui do nosso Ideias e Debates, agradecendo demais, doutora Cibele, a sua contribuição aqui com a gente, muito importante também para prestar esse serviço para a sociedade. Obrigada, doutora. Eu que agradeço, Julie, pela participação. Fico sempre à disposição da TV Alesp para esse e outros temas. Muito obrigada. Perfeito. Doutor Ricardo, muito bom ter o senhor novamente aqui na Rede Alesp, sempre muito importante a sua participação aqui com a gente. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Julie, e saúdo a todos os telespectadores. E você que está em casa já sabe, né? Você confere depois todo esse programa lá no nosso canal do YouTube e eu volto numa outra oportunidade aqui na Rede Alesp. Até mais. Tchau!